Vamos então para a segunda parte, a segunda videoaula do nosso dia. Vou falar agora para vocês de uma fase muito importante do desenvolvimento humano, que é o primeiro setênio. O que é o primeiro setênio? Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, da qual nós vamos falar bastante aqui no grupo, ele dividiu o desenvolvimento humano por ciclos de 7 anos. Então, nós vamos falar basicamente do primeiro ciclo, do primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos. Para a antroposofia, essa fase do desenvolvimento humano é a fase onde a criança deve perceber o mundo como sendo o mundo é bom. Infelizmente, nós sabemos que acontecem muitas coisas, muitos dramas e muitos traumas, e as crianças estão expostas a muitas coisas, e esse mundo bom, como nós deveríamos apresentar para as crianças, ele acaba sendo não tão bom assim. Mas nós queremos resgatar dentro da criança que há em você toda a bondade dessa primeira fase, do primeiro setênio, o mundo é bom. Desde a barriga da nossa mãe, antes mesmo de nascermos, nós já vamos adquirindo uma consciência dos sentimentos que envolve a nossa mãe. Tudo que ela sentiu, vivenciou, experimentou é absorvido pela criança. Ao nascer, o que nasce é o corpo físico. Não significa que a criança está pronta, preparada para o mundo. Ela vai se desenvolvendo ao longo de 21 anos para que o ser humano esteja realmente pronto e ele esteja encaixado na matéria aqui na vida humana. Então, esse primeiro setênio é como se fosse uma planta e a criança precisa ser bem regada, bem adubada, amorosamente. E como eu disse no início, o corpo físico é o primeiro corpo que nasce. O segundo corpo, que é um corpo invisível, chama corpo etérico. É um corpo que dá forma para esse organismo material e físico. É um corpo invisível, como eu disse, mas é ele que dá para a nossa estrutura física. Por exemplo, o desenvolvimento, o cabelo que cresce, a unha que cresce, todo o nosso desenvolvimento de equilíbrio, os órgãos internos funcionando perfeitamente, a circulação do sangue funcionando perfeitamente, que é uma coisa que não se pensa que aquilo acontece. Tudo isso é modelado pelo corpo etérico. E as emoções também. O terceiro corpo é o corpo emocional e o quarto corpo é o corpo da consciência ou eu superior. A cada 7 anos eles vão se desenvolvendo. Quando a pessoa chega aos 21 anos, ela está então em posse de todos os corpos, da sua autonomia. Porém, na infância, nós temos que tomar o maior cuidado para que haja essa proteção do corpo etérico para a formação e desenvolvimento dessa criança. Então, tudo que acontece fica ali registrado e vai sendo utilizado ao longo de toda a existência. Tudo que acontece de 0 a 3 e de 0 a 7 é o que fundamenta, é o que forma a personalidade da pessoa. Quando acontece algum trauma, essas feridas emocionais, elas ficam registradas nesses corpos também. Para trazer uma imagem, é como se fosse o telhado de uma casa. Vamos supor que uma chuva, uma tempestade de granizo ocorreu naquela casa, naquele telhado, e ele ficou todo esburacado, machucado, ferido. São essas emoções que traumatizam
e que levam para a vida adulta o resultado daquilo que aconteceu na infância. Mas a boa notícia também é que tudo isso pode ser revertido, ressignificado. Isso fica lá no inconsciente ou subconsciente, regendo a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente fala, faz, sem ao menos perceber e perguntar por que está fazendo. Então, muitos medos que nós temos são adquiridos ali, naquela fase. O primeiro setênio, ele precisa ser, então, cuidado amorosamente, para que nós tenhamos, e as crianças, principalmente, possam receber todo o cuidado dessa primeira infância, dessa fase humana do desenvolvimento tão importante e significativa. Porém, como nós estamos aqui falando da importância da cura da criança interior, nós temos então que trabalhar nesse âmbito do invisível. Vamos também cuidar desse campo etérico que permeia o nosso corpo físico, para que o corpo físico tenha uma resposta saudável e positiva àquilo que acontece nos bastidores, nesse corpo que permeia tudo isso e nos dá forma. Então, quando a criança passa por algum estresse, trauma, violência, principalmente a violência sexual, ela está sendo invadida neste campo etérico que está formando esse corpo e as características da personalidade humana. É como então ele fosse corrompido. Agora, muitas ferramentas vêm sendo trazidas e trabalhadas, não só pela psicologia, como a antroposofia e muitas outras correntes filosóficas, para trabalharmos e modificarmos isso. Tem solução. Dá para reverter tudo aquilo, porque nada que fica registrado na nossa mente permanece, pode ser ressignificado. Os nossos paradigmas, eles podem ser, sim, ressignificados. As nossas crenças que nos limitam nos padrões e nos comportamentos de hoje também podem. Essa é a vantagem e a notícia boa que a gente quer trazer. Como isso pode acontecer? Vocês vão saber aqui ao longo desses dias todos no programa, com as meditações, com as músicas, cuja vibração elevada vai fazer aumentar a nossa frequência vibracional. Isso tudo vai modificando a nossa memória genética, vai transmutando todas aquelas lembranças e colocando um outro padrão, um outro sentimento, uma outra categoria de pensamentos, para que o passado fique no passado, compreendido, aceito, olhado, perdoado e possa seguir uma vida do auto-perdão. Também sem culpa, porque a culpa também nos mantém num estado de prisão emocional. E isso mantém o equilíbrio muito baixo, a frequência muito baixa. Então, aqui nós podemos, por meio das técnicas, dos exercícios, do resgate daquela nossa criança, irmos ao encontro daquela criança, termos uma conversa com ela, pegarmos ela no colo, darmos o amor do adulto de hoje para aquela criança que existe, que habita dentro de nós. Então, o primeiro setênio é tão maravilhoso porque a vida ela vai se repetindo, os ciclos, e depois na fase adulta, tudo aquilo que foi vivido, experienciado, ele aparece depois na fase adulta. E é nesse momento que nós estamos, que você está, que nós podemos ir lá na infância para curar todas as dores, todas as feridas, dar um basta nessa sequência genética, não passar nada mais disso para frente para os seus descendentes.
filhos, netos e todos os que virão. Por isso que a gente sempre fala, não importa o que fizeram conosco, mas sim o que nós vamos fazer com o que fizeram com a gente. É a decisão de olhar para o nosso passado, de transformar toda a dor e ressignificar, trazer o amor que nós merecemos, a cura, a vibração, o entendimento e levar uma vida saudável em todos os aspectos, em todos os corpos, para que ela reflita também no nosso corpo físico, por meio do equilíbrio, da alegria, da felicidade, do prazer em estar vivos. Como nós vimos na aula anterior a essa, o auto-perdão, o não julgamento já é um grande passo para a compreensão e para a cura, que é por isso que nós todos estamos aqui. E você vai perceber bem em breve como isso vai lhe fazer muito sentido, muito bem. Você vai estar preparado para aceitar novamente a sua criança, não mais ferida, mas a sua criança recuperada. Tenham todos uma boa reflexão sobre esse assunto, pesquisem sobre o assunto, sobre o tema setênios, também sobre a antroposofia, para você ficar mais por dentro desse assunto tão empolgante, tão emocionante, que nós vamos falar bastante durante o nosso programa. Agradeço mais uma vez a participação de todos, estamos sempre abertos para a troca de experiências e vocês podem entrar em contato conosco para uma conversa amigável, todas as noites das 21 às 22 horas de Brasília. Muita gratidão e até lá!